É muito comum adicionar o sal de cozinha à água no cozimento de alimentos, assim como também adicionar esse mesmo sal no gelo para refrigerar bebidas. Ao adicionar o sal de cozinha, a água demora mais para ferver. Entretanto, esse procedimento faz com que os alimentos cozinhem mais rapidamente, pois a água com sal ferve a uma temperatura maior do que a água pura. Da mesma maneira que o sal altera a temperatura de ebulição, ela também altera a temperatura de fusão. A temperatura será menor na mistura quando comparada à água pura, por isso a bebida irá gelar mais rápido. Essas propriedades detalhadas são conhecidas por ebulioscopia, que é a elevação do ponto de ebulição, e crioscopia, que é a redução da temperatura de fusão. O nosso objetivo é observar como esses fatos narrados acontecem na prática. O material dissolvido, independente de sua natureza, estende a faixa do líquido nas duas direções, eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto de congelamento. Partículas de soluto desorganizam as forças de coesão dentro do solvente. As moléculas que estão ligadas às partículas do soluto têm maior dificuldade tanto para escapar para a fase gasosa como para se solidificar. Ao adicionar o soluto, você modifica a pressão de vapor, a temperatura de ebulição e também a temperatura em que aquele solvente irá congelar. E quanto maior a concentração, maior a faixa de estado líquido nas duas direções. Na parte 1 do experimento, iremos observar que, a nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Quando adicionamos sal à água, ela entra em ebulição a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Quanto mais sal adicionarmos, mais concentrada a solução ficará e, portanto, maior será o aumento da temperatura de ebulição da água, ou seja, maior será o efeito ebulioscópico. Na parte 2 do experimento, iremos observar que, a nível do mar, a temperatura congela a 0 graus Celsius. Ao diminuir a temperatura de um líquido, a energia cinética de suas moléculas também diminui, o que possibilita a formação de uma estrutura mais organizada, o sólido. A temperatura de fusão da água é menor quando ela contém soluto dissolvido. A diminuição da temperatura de fusão por adição de soluto não volátil denomina-se efeito crioscópio.